Caros amigos, bem-vindos a mais um episódio de Hoje no Mundo Militar. Neste vídeo falaremos sobre uma capa de invisibilidade para os snipers ucranianos. Mas o que exatamente é isso? Apesar de hoje em dia a camuflagem militar ser vista como algo comum e até mesmo bastante óbvio, trata-se de uma tática bastante recente, com as primeiras experiências nesse campo surgindo apenas no final do século XVIII. Experiências que avançaram muito lentamente, tendo sido inclusive muito negligenciada em 1914, no início da Primeira Guerra Mundial. Só para que tenham uma noção de como a camuflagem militar foi ignorada nos primeiros meses daquele conflito, o exército francês vestia os seus soldados com calças e capes vermelhos. Uma cor que, como podem bem imaginar, se destacava muito nos campos cinzentos da Europa. Era quase como se tivessem pintado um alvo nas costas dos seus soldados. Mas, como se tratava de uma tradição que remontava a 1828, os generais e comandantes franceses decidiram manter as cores. Isso só começou a mudar no final de 1914, mas levou quase um ano até todo o exército francês receber uniformes em tons mais escuros, e por isso, muito mais discretos aos olhares atentos do inimigo. Os franceses aprenderam rápido com o seu erro, iniciando em 1915 a aplicação da camuflagem em muito larga escala, com a França liderando essa tendência entre os exércitos da época. Como naquele conflito, as aeronaves desempenharam um papel central, principalmente na área do reconhecimento, os franceses aperfeiçoaram a camuflagem de caminhões, peças de artilharia e tendas, dificultando a sua identificação a partir dos céus. Em meados de 1915, com a Primeira Guerra Mundial se aproximando de completar um ano, todas as potências envolvidas já aplicavam alguns conceitos de camuflagem, inclusive nos mares, com os navios recebendo a chamada camuflagem dazzle, com padrões geométricos e cores contrastantes para confundir os observadores acerca da distância, direção e velocidade do navio. Como naquela época não havia radares, essa camuflagem foi muito eficiente nos combates navais. No entanto, a camuflagem aplicada à infantaria geral só começou mesmo a avançar na Segunda Guerra Mundial às mãos dos alemães, que inovaram através da aplicação de padrões nos seus uniformes, rompendo com a tradição de cores uniformes que vigorava até então. Esses padrões, com tons que variavam conforme a região onde o soldado estava combatendo, dificultavam mais a identificação do militar à distância em comparação com uniformes com cores sólidas. E foi também na Segunda Guerra Mundial onde a camuflagem especial para os snipers foi mais aprimorada. Aquela guerra foi o conflito onde os snipers mais foram empregados, com muitos se destacando, principalmente durante a invasão alemã da União Soviética. Para cumprir a sua missão de atirador furtivo, muitos desenvolveram técnicas que incluíam a camuflagem não apenas de todo o corpo, mas também da própria arma. Essas técnicas foram muito eficientes para uma época em que a infantaria contava apenas com a luz visível para observar o campo de batalha. Mas, após o fim do conflito, os dispositivos de visão noturna, que começaram a dar os primeiros passos naquela guerra, evoluíram muito rapidamente, surgindo, entre os anos 60 e 70, dispositivos portáteis muito avançados. Com o avanço tecnológico e a disseminação do uso desses sistemas, um sniper, mesmo totalmente camuflado e invisível a olho nu, aparecerá como um grande e bem destacado ponto luminoso em meio à vegetação e até mesmo em meio aos escombros de uma cidade. Para resolver esse grave problema, só mesmo através do uso de um autêntico manto de invisibilidade, algo até então visto como ficção científica, mas que começa a se tornar realidade. E já que estamos falando de roupas modernas e avançadas, quero deixar aqui uma dica muito bacana. A Insider é uma marca de roupas feitas com tecnologia de ponta no tecido, incluindo materiais com regulação térmica que eliminam o suor, mantendo a temperatura do corpo estável. Criados com base na tecnologia PCM Outlast, desenvolvida pela NASA, capaz de absorver, armazenar e liberar calor na medida certa, reduzindo pela metade o suor e o superaquecimento.
Imaginem um tecido como esse nos desertos quentes do norte da África ou nas florestas úmidas do sudeste asiático. Outra grande inovação da Insider são os materiais hidrorrepelentes, que suportam até 80 lavagens e que, ao contrário dos impermeáveis, são respiráveis. Teriam sido um tremendo alívio para os soldados que passavam dias inteiros debaixo de chuva nas florestas birmanesas. A Insider também se preocupa com o meio ambiente, com mais de 80% do seu portfólio sendo composto por materiais biodegradáveis. A Tech T-Shirt é o suprassumo da tecnologia dos tecidos, uma autêntica releitura tech da camiseta básica masculina. As suas fibras macias se adaptam ao corpo, acompanhando todos os movimentos e não esquenta. Além disso, não precisa ser passada, não desbota com o tempo e é anti-odor, um item essencial para uma rotina confortável. Clique agora no primeiro link aqui na descrição, confira essa e outras novidades tecnológicas da Insider e aproveite o super cupom de 12% de desconto. Voltando agora ao tema do vídeo, a invisibilidade no espectro do infravermelho é uma necessidade cada vez mais urgente nos exércitos modernos, principalmente na Ucrânia, com russos e ucranianos fazendo amplo uso de drones de observação, alguns deles com câmeras de infravermelho. Graças a esses sistemas, os exércitos são capazes de saber a localização do adversário, mesmo durante a noite, e mesmo que estejam escondidos debaixo de arbustos ou no fundo de trincheiras. Algo que afeta especialmente os snipers, que, mesmo que estejam totalmente camuflados, aparecem bem visíveis para o inimigo. E foi pensando em resolver esse grave problema que a Ucrânia já vem há algum tempo usando uma espécie de capa de invisibilidade para o espectro do infravermelho, batizada pelos ucranianos de pele fantasma. O resultado desse esforço é um material plástico opaco preto, similar ao toque a uma lona de acampamento, que possui a propriedade de bloquear o sinal de calor emitido por tropas ou equipamentos, tornando-se assim invisível para sensores térmicos e infravermelhos em drones russos e outros equipamentos, fazendo com que os soldados apresentem o mesmo sinal de temperatura que a vegetação ou construções ao redor. Uma vez cobertos com uma capa ou abrigo feito da pele, os soldados podem efetivamente desaparecer dos sensores instalados nos temidos drones. Por motivos bastante óbvios, a composição exata da pele fantasma é um segredo bem guardado, mas sabemos que utiliza um revestimento de compostos de nanotecnologia, incluindo o grafeno, o material maravilha de carbono que, entre outras propriedades, pode mascarar ou absorver assinaturas térmicas. Também está sendo muito útil para cobrir soldados ucranianos feridos, que não podem ser imediatamente evacuados da linha de frente. A capa é leve, pesando apenas 2,5 kg, e também protege o soldado da chuva, da neve e inclusive das elevadas temperaturas durante o verão. Trata-se de mais uma inovação que surgiu no contexto de uma invasão terrível que, a cada dia que passa, espalha mais morte e destruição pela Ucrânia.